Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer ao Jaime, né, e à Procuradoria aqui por o convite, mas não poderia, toda vez que eu vou ao Ministério Público, eu não poderia deixar de falar numa figura que foi muito importante para nós, nos anos 70, final dos anos 70 e nos anos 80. Foi a procuradora Tânia Maria Salles. Todo mundo fala do trabalho do Jairo. As pessoas não sabem que, na verdade, o maior suporte que o Jairo teve na construção daquele relatório, que começou em 87, lá na Associação dos Alunos da FUNABEM, foi justamente a Tânia. A Tânia era, na época, ela era promotora lá em Caxias, enfrentava grupo de extermínio em Caxias, teve que sair de lá para o Zito poder assumir para ser prefeito. Porque ela disse na época que se ele assumisse a prefeitura, ele era deputado, tinha imunidade, ela mandava prender ele. E aí, aquele clássico caso que acontece nas instituições, ela caiu para o alto, foi promovida a procuradora. Saiu de lá de Caxias e ele assumiu o prefeito. Né? Então a Tânia, uma pessoa do Candomblé, era prima do Caetano Veloso, e foi uma pessoa muito comprometida com essa luta, com esse trabalho. Então não podemos deixar de que, apesar dos pesares nas instituições, você tem pessoas que tentam levar o trabalho adiante. E eu vou falar um pouco sobre isso, o que me chama a atenção nas falas anteriores, da manhã e um pouco, as pessoas das instituições um pouco incomodadas, como elas que trabalham com esse tema, são tratadas nas instituições. Né? Como se fosse uma coisa à parte, é pai de santo, é macumbeiro, é não sei o quê. Quer dizer, toda a onda de desqualificação desses profissionais que estão atuando com temas que aparentemente na sociedade não são temas de grande relevância. E pelo vi que as falas aqui, o pessoal aborda um pouco sobre essas questões, mas não fala muito como é que é construída as instituições. Isso é um dado que me chama a atenção. Como é que essas instituições, será que elas fazem isso porque elas não querem, ou na sua natureza de constituição, ela tem no seu cerne justamente a questão do racismo e da intolerância religiosa? O que é essa racionalidade? Porque a instituição é uma coisa racional. Né? O que é essa racionalidade? Ela produz. E, ao mesmo tempo, ela mantém um Estado chamado democrático, mantém as liberdades, mas mantém uma humanidade. Mas quem é esse humano que ela defende? Como é que foi construído esse conceito de humano? Essa é uma questão. Então, tanto o racismo quanto a intolerância religiosa não é um fato episódico quando acontece de um indivíduo que vai, bate no outro e tal. Nós temos uma coisa muito mais séria, que são as instituições e como ela forma as pessoas e a mentalidade dessas pessoas. Não é fácil você lutar contra isso. Mas, na verdade, devemos ter 1% da sociedade preocupada e você vive numa sociedade, 99,9% é a manutenção dessa visão, desse pensamento. Então, como acadêmico, que agora eu virei acadêmico, eu faço uma pesquisa um pouco e fui pensar um pouco sobre isso, refletir sobre isso. Até todos estão convidados, no dia 12 de setembro, vai ser lançada a minha tese de doutorado, lá na Brooks, em Botafogo. Chama-se Marchar Não É Caminhar. A minha tese eu comparo a marcha para a liberdade religiosa com a marcha, a caminhada pela liberdade religiosa com a marcha para Jesus. Marchar e caminhar. A sociedade resolveu marchar, né? Nesse momento a sociedade está marchando. Marchar é destruir o outro, ocupar espaço e tal. E caminhar você aprende. Caminhar é o diálogo, a democracia. Você recua, faz parte de você recuar. Bom, para entender essas questões, primeiro nós temos que pensar nessa turma, nos pensadores europeus, e pensar na construção do iluminismo. Essas instituições foram construídas na lógica do iluminismo. Né? E aí eu gosto sempre de, primeiro, lembrar, falar um pouco em pé, que é melhor, que nós
temos que ir na questão da intolerância religiosa, por mais que todo mundo fala de respeito, que ele é um respeito, mas a Convenção Internacional eles falam de intolerância. Políticas públicas tem a ver com a questão justamente do marco legal, a intolerância. Temos que pensar primeiro no século XVI. Reforma Protestante. Quando vem a Reforma Protestante, o Lutero, e a Luiz Marina até me lembrava ontem muito bem, entre os escritos de Lutero, tinha um que ele falava que tinha dois mundos. Tinha um mundo... os dois reinos, né? Tinha o reino de Deus, o reino espiritual, e, digamos, o reino material, que eu vou dizer, o secular. Então, isso era uma ideia de separação da religião com relação ao poder civil. Digamos que ele foi a primeira pessoa no seu documento que falou sobre isso. E o que me chama a atenção, e ali começa uma questão séria de conflito, que é justamente a questão dos católicos, aliado à realeza, né, que eram divinos, com os reformados, os luteranos. Mas, posteriormente, no século XVII, tem esse senhor, que é John Locke, escreve uma carta sobre tolerância. As pessoas têm que ler esse texto desse cara. E essa carta, ele vai já falar da questão da ideia da separação do Estado e Igreja, e vai pontuar para a questão justamente da construção do Estado laico. Mas observa que o Locke, no século XVII, diferente do Lutero no XVI, ele é calvinista, que já era uma dissidência dos luteranos. E ele vai estar falando, nesse período, na Inglaterra, dos conflitos que vão estar ali estabelecidos, né? E tinha que, então, ter um Estado que pudesse promover a convivência pacífica entre todos. Por que ele é importante? Esse cara vai influenciar a independência americana. Ele tem um papel na independência americana, importante como influência intelectual. E a partir da independência americana, ela vai nascer sob a égide de uma questão importante. Influenciada pelas ideias dele e com apoio da maçonaria, porque ele era maçom. E o Estado americano nasce na sua gênese justamente como Estado laico de proteção aos calvinistas. Não é à toa que até hoje, esse é um debate, mesmo o cara sendo conservador americano, tendo os problemas que tem, ele é obrigado a respeitar o Estado laico. Né? Uma das questões que se coloca lá como um princípio. Ele tem um papel aí importante. Mas eu gosto muito, o Voltaire também, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque todos eles vão ter uma obra e que fala sobre a África. E vai tratar a África como uma coisa do mal, primitiva, bárbara, todos eles. E estão falando de igualdade, estão falando, né, de Estado laico, de liberdade, ok? Mas todos. Ele tem um ensaio, o Voltaire, sobre costumes e espíritos de nações, sobre os principais fatos da história de Carlos Magno e Luís XIII. E vai falar sobre a África. Assim como o outro, a mesma coisa. A maioria deles, inclusive, os ingleses, eram escravocratas. Ou seja, se estuda o Estado laico, se estuda a liberdade, o conceito de humanidade para todo mundo, mas menos para os africanos e para os asiáticos. E é interessante observar, século XVIII, eu sempre falo do Hegel e do Kant. Né? O Hegel vai ter uma obra que ele vai escrever sobre lições sobre a filosofia da história universal, que faz uma comparação da evolução histórica das sociedades europeias e vai em face às sociedades africanas. E vai tratar os africanos de uma forma como subalterno, menores. Por que eu digo Hegel? Porque o Hegel é o homem da dialética, né? É o professor do Marx. É um cara importante. Ok? Também é o professor do Kant. E o Kant, que é muito interessante, ele tem uma obra chamada Geografia Física. Refere-se aos africanos ao sul do Saara como homens que cheiravam mal, têm pele negra, por maldição divina. Está escrito. Era assim que eles pensavam. Esses caras são os caras que vão consolidar a ideia iluminista.
E vai, a partir da escola de Stuttgart, todo mundo fala dos filósofos de Stuttgart, porque aqui é que se consolida a ideia de filosofia, né, ocidental, sobre questão de civilização, humanidade. São caras lidos, inclusive, pelas faculdades de Direito, até os dias de hoje. Esqueci de falar, no século XVI ainda, naquela ideia de penso logo existe, que foi falado aqui, onde a razão passa a ter um papel preponderante, né? E um outro detalhe interessante, por que eu coloco o século XVIII? Aqui nasce a ideia de ciência da religião, mística e magia. Se separa, a religião passa a ser uma questão da razão, é à toa que os reformados são instituições extremamente do pensamento da fé, mas na questão da racionalidade, ok? E magia somos nós, os africanos, né? Os asiáticos, os indígenas, né? Que é a turma da emoção, quer dizer, o branco é a razão e o negro é a emoção. Isso é muito falado, todo mundo sabe sobre isso. Por que eu estou dizendo? Porque é nesse período que nasce a ideia do Estado também, construção do Estado. O Estado é uma construção religiosa. O Estado republicano é religioso, pouca gente sabe disso. Até brinco com todo mundo que a escola pública nasce da experiência da escola dominical dos luteranos. Então, a justiça, esse modelo de poder, né, legislativo, né, os partidos que nascem no século XVII na Inglaterra, todos têm essa mesma mentalidade. Então, não é novidade que num país ocidental como o nosso, há um certo deboche se você trata de uma coisa ligada à cultura ou à religiosidade negra. Não é à toa que há esse silêncio que há na sociedade, nas instituições. As pessoas têm que brigar dentro, porque a instituição mesmo em si, o cara não está interessado nisso. Ele vai arrumar problema. Sendo levar em conta também que os caras que compõem o Estado, quem compõe o Estado também tem religião. E a religião que dialoga com o Estado, no caso nosso no Ocidente, é fundamentalmente o cristianismo. É a religião de Estado, hegemônica. Não é só no Brasil, na colônia, no Império, a Igreja Católica, que era o Estado. As pessoas não falam que ela era Estado, ela era Estado, ela não é só tinha, ela era Estado oficialmente. E como depois a ideia da República. Não é à toa que tem o crucifixo. Né? Então, se nós não entendemos essas construções como se dão, do ponto de vista intelectual da objetividade científica, que é extremamente racista, você não vai entender por que tem tanta dificuldade da imprensa falar sobre isso. Não é à toa, não é só porque é classe média. É porque as escolas formam as pessoas com essa cabeça. As universidades pensam da mesma forma. Não é fácil. Nós estamos, na verdade, na contramão. Quem está na contramão, aí é chincalhado. Né? A professora que trabalha a Lei 10.639 é chamada de quê? De macumbeira. Não é assim? Bem, o que eu acho importante também no século XVIII e no século XIX? E o que eu digo? Que essa visão de você ler a humanidade, ela tem influência na leitura da Bíblia. A Bíblia é lida a partir desse ponto de vista. Eu sempre gosto de falar com as pessoas, quando eu estou com um pastor e padre, eles também até ri de mim, né? Eu digo assim, pastor, onde era o Éden? O pastor fica olhando para a minha cara, ele fica meio em dúvida, né? O Éden, pastor, diga onde era o Éden, para mim, onde é o Éden? Ele fica olhando, por quê? Porque pela hermenêutica, que é a interpretação, mas parece que ela é sagrada, a hermenêutica, né? Ele fala do Éden como se o Éden fosse lá em cima. Conta uma história bonita, né? O Éden e tal, e como lá Deus, aborrecido com Adão e Eva, expulsou. E a ideia nossa é que veio lá de cima, né? Aqui para baixo. Mas se você for à Bíblia, eu costumo sempre brincar, em Gênesis 2, se você pergunta onde... Lá está escrito onde era o Éden. O Éden era um lugar que tinha um grande rio que virava 4. O primeiro era o Pisson, o segundo era o Gion, ainda diz Cush, terras Cush, depois é o Tigre e o Eufrates, que é a Síria. Se era na terras Cush, o Éden era onde? Sudão, Etiópia e Egito. E tudo era Sudão na época. Percebe? Se eu disser isso na minha pregação, eu já estou dizendo que aquilo que eu digo que é amaldiçoado é o berço da humanidade. Olha a primeira encrenca. Então é uma construção, porque teologia, eu costumo dizer, é uma construção intelectual e subjetiva, como qualquer outra ciência. Claro que você tem a da prosperidade, que nós estamos contra, e da teologia da libertação, que é aliada, que tem uma outra visão, outra forma de valores que você coloca, da solidariedade, do respeito.
Então, tudo isso é uma construção. Ok? Fé eu não discuto, porque fé é transcendental, é aquilo que você acredita, é outra coisa. Né? Fé eu não entro na discussão das pessoas, e nem de dogma. Dogma também é uma coisa que nós temos que respeitar. Já alguém não existe se não tiver respeito a dogma. Que eu posso não acreditar, mas o outro acredita. São os limites que nós temos que um pouco pensar nisso. Então, eu sempre costumo dizer que tem uma construção que ela é reproduzida nos seminários teológicos, essa forma de leitura, essa forma... Não é uma coisa simples. Eu costumo até dizer que tem pessoas nas instituições que elas nem sabem que são racistas. A sua fala foi muito interessante, assim, aí eu descobri que a outra falou, aí eu me atentei. Não é que você maldosamente, uma pessoa racista, que está tão natural na formação, você nem se dá conta. As pessoas não se dão conta. Tem pessoas que falam coisas que elas não se dão conta do que elas falam. Isso para nós é muito, muito claro. E não é à toa que o juiz toma aquela decisão que ele toma. Né? Não é religião porque não tem livro. Está falando que é a partir de uma visão cartesiana de construção do que é religião, não de troca de saberes. Bom, aí eu já falei do Hegel, do Kant, Tocqueville, também a mesma coisa. Tem um texto interessante que fala sobre a questão intermediária entre o homem e o animal. E por que eu botei o Tocqueville aqui? Porque o Gobineau foi assessor do Tocqueville, pouca gente sabe disso. O famoso Gobineau. E o Gobineau esteve no Brasil. O Gobineau foi, esse sujeito aí, foi embaixador da França no Brasil. E que vai, eu acho que aqui no século XIX, ele vai escrever uma obra, um ensaio sobre as desigualdades das raças humanas, publicado em 1855. Um dos pais da eugenia. Esse cara. Que vai ter uma influência muito grande no Brasil na intelectualidade da época. Que ele influencia a ideia de república. Quando se abre o debate para você receber imigrantes italianos, europeus e tal, e botar os negros para o lado, tem a ver com essa ideia dele, porque ele vai dizer, inclusive, que o Brasil, enquanto fosse um país de negro, não seria um país moderno. A maioria era negra. Dito por ele. E é lido. Tem influência na formação, inclusive, aqui da intelectualidade brasileira. E, antes de chegar nisso, tem um que não está ali. Eu vi aqui as falas, a questão do judiciário e tal. O pessoal esquece que, somente a área criminal brasileira é influenciada por um cara chamado Lombroso. Esqueceram? Até hoje ele é lido nas academias de polícia, na formação de oficiais. Ou esquecem disso? Então não adianta dizer assim, não, porque o policial, mas porque o cara revista só negro, manda levantar, porque dá na cabeça, mata. Essa é a ideia. É essa mentalidade que tem vigência até os dias de hoje. Não é todo, não morre, de cada 10 que morre, 9 são negros. O parto, não sei o que, a maioria, as mulheres negras. É essa a ideia, é essa mentalidade que está inclusive impregnada nos profissionais. O que começa no século XIX e no século XX, a perseguição, inclusive, ao candomblé do ponto de vista dos herdeiros, tinha a ver com a questão da saúde. Eram os médicos sanitaristas, que fazem uma perseguição justamente por conta da questão do cuidado. Tem uma briga do caramba aqui, da história, quem veio vai ver isso muito nitidamente. E o engraçado é que muitos dos médicos, inclusive, os sanitaristas da época, muitos deles eram kardecistas. Olha só. Muitos eram kardecistas. E tem escrito de Kardec, que pelo amor de Deus, Quem leu o Kardec, algumas coisas dele com relação a negros, não é fácil. Então, se nós não tivermos uma certa tranquilidade em entender como essas coisas são construídas, fica difícil você desconstruir. Então, muito mais do que eu ficar brigando com o Gilbert, se a polícia vai ou não vai para cá, eu até posso pressionar mesmo, É verdade, entendeu? Tem que entender que é uma lenha. Por isso que ele ali ficou, não, é para cá, não, é da polícia, não é da polícia, porque é prova, não é prova. É essa mentalidade. Aí ele era vindo, não, porque o Ministério Público, não, eu falei, calma, porque o negócio lá não trabalha, que ela é uma.
Né? Por mais aqui que o Júlio, eu acho porque a instituição pensa assim. A mentalidade dela é assim. E para manter essa ordem, ela mantém essa ordem nesse lugar, desta forma. Por isso que para nós ela não é justa. Por conta dessa mentalidade. E aí, aqui são os atos da intolerância. Então é óbvio que aquele pensamento de que preto cheira mal, é do demônio, isso aqui e tal, por isso que o candomblé, os outros vão ser tratados dessa forma. Muitos indígenas também, embora eles não dizem isso, mas pensam da mesma forma. Não é à toa que o budista também, se estiver vestido de asiático ali fora, o cara diz que ele está amarrado. Ou não é? O pastor Evangelho está amarrado. Se o Harry Krishna vê com aquele chapéuzinho, né? Ele está amarrado. Então, tudo aquilo que tem uma identidade que não tem a ver com essa visão eurocêntrica é do demônio. Isso é uma construção. E como combater ou como trabalhar para desconstruir. Certo? E aí, para mim, uma coisa mais séria, tem os dados que eu coloquei. Tem os dados que é um relatório que nós fizemos em 2016, embora estamos com 2018 já pronto para lançar, que vai mostrar que esse fenômeno vai se dar em toda a sociedade brasileira, que é um pouco o trabalho que se apresentou aqui anteriormente até a questão final. Embora a questão do tráfico de droga com relação à intolerância não começa na Ilha do Governador, em 2005. É anterior. Ela começa nos anos 90, a partir de um traficante em Acari, em Acari. Depois, isso vai aparecer no Morro do Urubu, ainda nos anos 90, quando é expulso famílias do Morro do Urubu. Tem até um menino que está fazendo doutorado na UFRJ, que é dessa família que foi expulsa do Morro do Urubu. E no ano 2000, chega na Ilha do Governador, depois vai para o Lins de Vasconcelos, depois para a Cidade Alta. Hoje está na Baixada e na Zona Oeste. E em Campos. É um fenômeno que ele começa em 90. Quem lê a Carolina, que está fazendo uma tese de doutorado sobre o tema, chamado Traficantes Evangelizados, tem uma tese de doutorado sendo montada sobre isso, vai ver como é que isso é citado. E Carolina, inclusive, morava na ilha. Né? Era da Ilha do Governador, você sabe muito bem disso. Então tem que observar isso. Quer dizer, ou seja, é um fenômeno que ele não é novo. O que é novo era o silêncio. Não é isso? Nós lá nos esforçando e tal, todo mundo vendo, tornou público e é um silêncio. Que eu tenho visto que esse silêncio tem se rompido. Eu até quero dizer assim para a Helena, eu fiquei muito feliz. Essa semana, vocês já viram, nós estamos na pré-caminhada, né? Caminhada nossa é 15 de setembro. O que está acontecendo de atividade é interessante. Essa do Ministério Público Federal, esse relatório, acho que é um ganho considerável. A OAB vai fazer uma no dia 30, né? Com a MES, discutindo o mesmo tema. Agora, a do Ministério Público Estadual, ela tem um dado interessante, porque ela está tratando de intolerância religiosa e crime organizado. Isso é um avanço. Nós temos que considerar que é um avanço. Né? É botar o dedo na ferida daquela galera. Né? E o que eu chamo a atenção, claro, aqui nós sabemos que a maioria das religiões de matriz africana, eu já expliquei mais ou menos por quê, mas antes desse dado, o que eu gosto de falar, aqui são várias fontes, né? São 10 fontes que tinha no Brasil todo, mas aqui. Quem é o agressor? Porque a gente sabia que nós éramos agredidos, né, a maioria? Mas quem é o agressor? Quase ninguém sabe, mas ali mostra. Em torno de quase 30% do agressor é o chamado desconhecido. É o famoso tá amarrado. Também. Né? Ou você não pode subir no ônibus. Esses conflitos que nós sabemos que ele está instalado. Ou a pedrada naquela senhora lá em Nova Iguaçu. Não, melhor, não, na Cailane. Na Cailane. Né? É o desconhecido. Ok? Depois você tem, em segundo lugar, quase 27%, 26,94%, o vizinho. Ele está trocado, é o vizinho. Eu costumo brincar dizendo assim, conhece aquela história de que no domingo você está em casa, você liga o rádio para ouvir o Zeca Pagodinho. Ao seu vizinho do lado, liga o rádio dele e coloca no gospel. Mas ele não coloca para você ouvir, não. Ele coloca para ele ouvir, não. Ele coloca para você ouvir.
Se tu aumenta um bocadinho, ele aumenta mais alto ainda. Aí já era, estampa a confusão. Isso é uma coisa mais simples, mas tem outros conflitos na relação de vizinho. Depois, para mim, o que é uma das coisas mais tristes possível ali, 4,9% embaixo, o terceiro lugar, sabe aonde se dá? O professor na escola. E o que se dá na escola pública? Pouca gente às vezes atenta para isso. Sabe o que se dá na escola pública? Porque os neopentecostais têm uma influência grande nas camadas pobres. Eles não têm escola própria. O luterano tem escola, o adventista tem escola, não é assim? O presbiteriano tem escola, eles não têm escola, então é escola pública. Aí esse conflito se estabelece na escola. Ainda mais que eles têm um projeto de que tem botado muitos professores que viraram neopentecostais evangélicos, não é isso? E o cara na escola, ele põe a religião dele na frente. Por exemplo, uma coordenadora pode ter festa junina. Não tem tido essa confusão? Tem lugar que não pode ter festa junina. Por quê? Porque os católicos também são perseguidos por causa da questão da idolatria. Então, do lado católico ainda apanha por causa da idolatria. E, se não pode ter festa junina, você imagina então a lei 10.639. Se você botar a capoeira, botou a tabaco, já era que é macumba. Porque a lei não fala de religião, fala de cultura e história. Mas só você escrever na África, no quadro África, o menino já diz, está amarrado. Professora, eu não tenho tido essa reação na escola. Porque tem a ver com aquela ideia de você associa a África como lugar do mal. Está no lugar do mal. Depois você tem, em quarto lugar, quase 4% na família. Tanto é a mãe, que às vezes é convertida e quer converter todo mundo, tem confusão, ou o garoto jovem, que é convertido e quer quebrar aquele santuário da vovó. Tem o santuário da vovó, que tem lá na Senhora Aparecida? Assim, os dados do Decred é muito mais do que 4 agora, está dizendo agora. Mas ali era 4 na época, mas já está mais, entendeu? Esse conflito já cresceu. Esse conflito cresceu. Assim como também dizia que eu não falei, o segundo lugar dos atingidos eram os próprios evangélicos, mas na verdade era uma disputa entre eles e os históricos. Porque o histórico não é de Jesus, eles é que são de Jesus. O conflito é interno, não é? Sim. Conflito é interno. Aqui, ó. Está confirmando. Né? Mas já passou, já são os católicos. Que na época era, na verdade, eles. Então você tem ali o dado de família. Conflito. Um não vai no batizado do outro, no casamento do outro. Tem vovó que não pode nem ver o neto. Porque se o cara casa com o neopentecostal, não pode ser, vovó, então, candomblessista ou bandista, que não pode nem chegar perto. Porque é do mal. Esse conflito está instalado hoje. E tem um ali que cresce, o Júlio agora acabou de ter uma ação importante nisso, que é o empregador no mercado de trabalho. O cara é chefe, na hora do almoço ele te chama para orar com ele, se tu não for orar com ele, tu não é promovido, já era. Né? Ou até o caso mais absurdo, que foi o do shopping, num processo seletivo, que mandava você para roubar um emprego, Shopping Vida, você tinha que levar a carta da igreja. Aí o Júlio atuou, fez um TAC, um ajuste de conduta. Então, um exemplo. Ou seja, o que eu quero dizer é que tem influência em toda a esfera social. Não é uma coisa episódica. Está em toda a esfera social. E tem a ver com essa mentalidade de formação. Ok? Bom, eu vou ficar por aqui, ver os outros também, né, falarem, para mostrar para vocês um pouco isso. A intolerância, ela não é uma coisa assim. Eu vi um pastor dizer assim, não é nenhum pastor que manda a invadir casa de ninguém. E precisa? A mentalidade da pregação é essa. É isso que ele não entende. Ele é assim, nós não somos responsáveis. Como não? Qual é a formação e qual é a pregação que você faz no púlpito? Ok? Então nós temos que tirar isso da esfera do conflito individual. Porque ele é importante, porque ele acaba ressaltando o problema. Mas não é a questão só que nós temos que entender. Por isso que eu acho que a fala aqui, tanto da história da criminalização, né? De manhã se falou um pouco sobre isso. É importante observar, mas a educação ela é fundamental. Esse material faz parte de um curso que eu estou dando na UFRJ. Estou no pós-doutorado, né? Então eu dei uma graduação, na graduação eu dei uma matéria chamada História Social da Intolerância Religiosa no Brasil na Contemporaneidade. As pessoas são obrigadas a ler esses textos.
quase ninguém leu. Deu 80 alunos. Fiquei chique lá na turma, né? É uma procura. Nesse semestre estou dando para pós-graduação. Tem mais ou menos 15 alunos. A maioria de fora da UFRJ. E a maioria estudando intolerância religiosa. Ou com tese de mestrado de doutorado, intolerância religiosa. Mostra que tem um crescimento na sociedade de interesse nesse tema. E queria dizer para vocês que esse é o tema que não nasceu na academia e construiu o movimento social. Não foi esse. Foi o movimento social que levou o tema para a academia. Foi o inverso. Porque normalmente a academia que suscita nos debates, né? De alguém que faz uma pesquisa interessante, uma tese e tal, e acaba virando uma causa. Essa é diferente. Foi justamente os religiosos de matriz africana, com seus aliados. Eu quero chamar a atenção, que eu parabenizar essa mesa, o Ministério Público, fala da Jornada Brilhante. Sabe por quê, Marina? Na primeira caminhada, tinha uma galera nossa, Márcio sabe, que era contrário a ampliar o diálogo com outros grupos. Não era, Márcio? Que achava que a gente tinha que ir sozinho. Não se faz política sozinho numa sociedade como a nossa, tão difícil como a nossa. Mas nós que somos grupos religiosos minoritários. Não é na maioria, nem na Bahia. Então, eu quero, de fato, agradecer ao Ministério Público, vocês, né, quem não é da religião que tem compreendido, porque essa causa tem que ser uma causa de todos nós. Não é uma causa só dos religiosos de matriz africana. Todos aqueles que querem a liberdade, querem a democracia, mesmo eu tendo questões com o Estado laico, porque, né, o Estado democrático de direito, que a gente fala tanto, a gente sabe que para nós sempre nunca foi tão de direito, né, mas a gente tem que lutar por ele, porque na liberdade a gente pode, pelo menos a gente pode fazer caminhada, pode reclamar, vir brigar com o Ministério Público, que ninguém manda me prender. É pelo menos isso, né? Do jeito que a gente está, daqui a pouco manda prender, então já era. Então, lutar pela democracia é importante. Então, esse momento tão delicado da sociedade brasileira, nós temos que estar aliados com aquelas pessoas que na instituição compreendem essa luta. Então, quero, de fato, parabenizar o Ministério Público por essa iniciativa, todos, a Lívia na Bahia, que faz um trabalho bom, a Eliane, mesmo com todas as dificuldades que vocês têm institucionalmente. Mas eu quero também dizer para nós, como religiosos de matriz africana, fundamentalmente os evangélicos, uma luz marina que se coloca do nosso lado, que paga o preço. Luz Marina e o Kleber Luca pagaram um preço muito alto. Não foi um preço baixo. Ao fazer a campanha para reconstruir aquela casa, todo mundo sabe. Luz Marina até hoje não está em igreja nenhuma. Você sabe que pastor sem igreja, sabe como é que é, né? Então ela é perseguida por conta disso. O Kleber Luca passou por um problema sério, nós levamos lá para fazer o mestrado, ok? Mas nós vamos ter na semana que vem uma coisa muito importante. Semana que vem nós vamos levar, não posso dizer ainda o lugar, porque é uma questão de segurança, nós vamos levar o cônsul americano para visitar uma casa de candomblé. Vocês imaginam a confusão que vai ser, né? Percebe? Ele queria encontrar comigo, que é o negócio do prêmio, né? Queria ir em casa, mas eu falo na mangueira, né? Ele em casa não tem graça, vai fazer o que ele em casa. Né? Então, tem que ser numa casa de candomblé que foi atacada. Então, na semana que vem, nós estamos já autorizados, tivemos uma reunião hoje, nós vamos botar lá as lideranças religiosas, o Ministério Público, a galera que tem trabalho, para poder sinalizar para a sociedade que, de fato, vale a pena lutar. 40 anos nessa batalha, eu quero dizer para vocês que vale a pena. Então, eu quero agradecer a vocês de coração, sei da dificuldade que tem nas instituições, às vezes eu tenho que ser duro. Quando eu fiz a crítica de que se fosse uma igreja cristã e uma sinagoga, a atitude do Estado seria diferente, por causa desse modo de pensar. E no nosso caso, 200 casas ameaçadas, demora. A última coisa eu encontrei com o chefe de polícia militar, secretário, levado pela Confederação Judaica. E aí, para surpresa, eu fiz a crítica a ele, fiz a fala com ele e tal, educadamente, né, que no espaço não pode. E aí, na fala dele, ele falou o que ele estava fazendo e tal, enrolou para cá, enrolou para lá, mas no final ele se declarou um bandista. Eu digo, então melhor ainda, se tu é um bandista, tu tem que tomar uma atitude, né? Ainda tem isso. Né? Ele se declarou um bandista. Até me chamou para ir lá no gabinete dele. Então quero assim agradecer a vocês do Ministério Público,
ao Júlio, ao Jaime, que fez um trabalho muito maravilhoso no início de todo esse trabalho, e o Júlio tem sido um corajoso. Marcou uma audiência com o governador e me levou a tiracolo. Foi ele que marcou, foi a tiracolo. O governador nem sabia, teve que ir lá, foi uma encrenca. E tem feito isso, tem se colocado do nosso lado. E nesse momento, nós precisamos do Ministério Público. Porque ele tem que proteger a sociedade. Então nós temos que aprender a lidar com o Ministério Público. Temos que saber provocar, como dizia a Tânia. Tu não provoque, velho, só fala, tem que provocar. É à toa que eu estou fazendo uma representação sobre a história do filme. Essa semana vamos fazer uma representação ao Ministério Público, para poder fazer lá um negócio com relação ao centro cultural. Entendeu? A gente não pode só ficar reclamando, a gente tem que, na verdade, fazer valer os nossos direitos. Ok, galera? Um abraço e muito obrigado. Estamos juntos aí.